Sou Márcia Verônica, aluna do curso de licenciatura em matemática pela UFESA, modalidade à distância. Estamos gravando essa videoaula para obtenção de nota referente à segunda avaliação presencial de cálculo numérico, abordando o seguinte tema: regra de Simpson simples, regra de 1/3. Com essa regra de 1/3, a ideia é não mais aproximar a função f de x no intervalo AB por uma reta, e sim por uma parábola, ou seja, por um polinômio de segundo grau. Então, para calcularmos a integral de AB P2 de x dx, que é a nossa aproximação da integral, nós devemos definir a equação desse polinômio P2 de x. Para isso, nós precisamos de 3 pontos. 2 pontos nós já temos, que são as extremidades do intervalo AB. Então, vamos definir que a extremidade A, iremos chamá-la de x0, e teremos o ponto f de x0, que vamos chamar de y0. Na outra extremidade, temos B, que iremos chamar de x2, e o ponto f de x2 iremos chamar de y2. Para o terceiro ponto, podemos pegar qualquer abscissa entre x0 e x2, ou seja, entre A e B. Mas para facilitar nossos cálculos, sempre tomamos o ponto médio do intervalo. Então, vamos definir o meu x1 como sendo o ponto médio do intervalo, e então teremos f de x1 igual a y1. Bem, como pegamos o ponto médio entre x0 e x2, vamos definir qual será o comprimento de cada um desses subintervalos. Vamos chamar o comprimento de h, e claramente podemos observar que h é igual a b menos a, que é o comprimento do intervalo AB, sobre 2. Sendo assim, nosso x0, que é igual a A, vai ser igual a x0, nosso x1 vai ser igual a x0 mais h, e o nosso x2, que também é igual a b, será igual a x0 mais 2h. Então, tendo esses 3 pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, agora podemos determinar uma expressão para nosso polinômio P2 de x. E a partir dessa expressão, podemos inferir qual a integral de A até B de P2 de x. Todas as relações do slide anterior temos aqui. Então, tudo o que temos que fazer agora é escrever a expressão do polinômio de interpolação, ou seja, o polinômio que passa por esses 3 pontos, e calcular a integral de A até B desse polinômio. Temos várias formas de escrever este polinômio. Vamos optar por escrever o polinômio de Lagrange para cada um desses pontos, e então encontrar o polinômio de interpolação. Então, escrevendo o polinômio de Lagrange para esse primeiro ponto, nós temos x menos x1, que multiplica x menos x2, sobre x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. Para o segundo ponto, nós temos x menos x0, que multiplica x menos x2, sobre x2 menos x0, que multiplica x1 menos x2. E para o terceiro ponto, nós temos x menos x0, que multiplica x menos x1, sobre x2 menos x0, que multiplica x2 menos x1. Para compor o polinômio interpolador, nós simplesmente multiplicamos cada um dos polinômios de Lagrange pelo respectivo y'. Assim, nós teremos o y0, que multiplica o polinômio L0 de x, mais y1, que multiplica o polinômio L1 de x, mais y2, que multiplica o polinômio de L2 de x. Então, este é o polinômio de Lagrange. E tudo o que temos que fazer é integrá-lo de x0, que é igual a A, até x2, que é igual a B, dx. Essa integração é feita de forma simples se fizermos uma substituição de variáveis. Então, substituindo, chamando U de x menos A sobre H, se isolarmos o x, teremos x igual a HU mais A,
e o nosso dx será igual a HDU. Resolvendo a integral, teremos a nossa fórmula da regra de Simpson, a regra de 1/3, que consiste em h sobre 3, que multiplica y0, mais 4 vezes y1, mais y2, resultando numa expressão simples para estimar o valor da função f de x no valor de a até b. Analisando a estrutura de erro agora dessa regra, nós escrevemos o polinômio de erro, nesse caso o polinômio de ordem 2, onde temos a terceira derivada de f de x, calculado no certo tal no intervalo AB. Então, para obtermos o erro, integramos o polinômio de erro de x0, que é igual a A, até x2, que é igual a B, dx. Simplificando o cálculo da integral através da substituição u igual a x menos a sobre h, este resultará em zero. Isso não significa que a regra de 1/3 de Simpson é exata, ou seja, ela nem sempre vai produzir um erro igual a zero para qualquer função integrada. Isso só é verdade para funções que podem ser expressas de formas exatas através do uso da expansão de uma série de Taylor, de ordem 3, ou seja, os polinômios de terceiro grau. Ou seja, essa regra que estamos estudando dá o valor exato da integral quando nós temos um polinômio de, no máximo, grau 3. Assim, para obtermos a forma geral para o erro, na regra de Simpson, regra de 1/3, nós pegamos o próximo termo do polinômio de erro de Newton, ou seja, o termo da quarta ordem. Então, aqui nós temos a derivada quarta da função calculada em x, igual a tal dividido por 4 fatorial. E aqui adicionamos um outro termo à série, que é esse termo x menos x3. Integrando tudo isso, levando em consideração que xi é igual a x0 mais IH, e a nossa substituição de variáveis, onde u é igual a x menos a sobre h, nós chegamos à conclusão que o erro na regra de 1/3 de Simpson é exatamente a derivada quarta da função calculada a um certo tal, vezes h elevado a 5, dividido por 90. Então, esse é o erro para a regra de 1/3 de Simpson. Como exemplo, vamos calcular a integral de 2 até 4 de uma função bem simples, da função de 1 sobre x. Primeiro, calculamos o valor do subintervalo, o valor de h. E, como vimos anteriormente, h é igual a b menos a sobre 2, que no nosso caso será 4 menos 2 sobre 2, que é igual a 1. Depois, construímos a tabela do yi em função do xi. Como vimos anteriormente, x0 é igual a x1 é igual x1 é igual a x0 mais h, que resultará em 3, e x2 é igual a b. E como temos aqui a nossa função, y será igual a 1 sobre x, que resultará em 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Por fim, calculamos a nossa regrinha de 3, que equivale a 1 sobre 3, que multiplica 1 meio mais 4 vezes y1, que é 1 sobre 3, mais y2, que é 1 sobre 4, que resultará em 0,6943. Se fôssemos calcular pelo método da integral normal, teríamos que o valor exato da integral seria logaritmo de 4 menos logaritmo de 2, que resultaria em 0,6931. Um erro bastante razoável. Mas se quisermos ainda fazer uma análise do erro dessa integral calculada através da regra de 1/3 de Simpson, só relembrando aí a nossa formulazinha do erro,
Lembrando que temos que fazer a derivada quarta da função, então, se calcularmos a derivada quarta da função de 1 sobre x, obteremos 24 sobre x elevado a 5. No cálculo do erro, nós devemos avaliar a função no certo tal, que esteja entre o intervalo de integração, ou seja, entre 2 e 4. Como não sabemos o valor exato de tal, o procedimento adotado é tomarmos o maior valor de x no intervalo de interesse, que vai nos dar o máximo em módulo dessa função, de quarta derivada de x. Então, analisando o gráfico, a função é decrescente e o seu máximo é quando x é igual a 2. Então, estipulamos o erro máximo, que vai ser igual a menos 24 vezes 1 sobre 5 dividido por 90, que equivale a menos 0,27. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo sobre a regra de Simpson simples, a regra de 1/3, um pequeno exemplo, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos.